Glória a Deus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. E o que diremos, amados irmãos? Certamente diremos do Senhor: Ele é o nosso Deus, a nossa fortaleza, e nele nós devemos confiar. Vamos nesta hora orar ao nosso Deus. Bom dia, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Os irmãos estão passando por momentos difíceis, tempos trabalhosos, mas quero dizer aos irmãos que nós confiamos em um Deus, ao qual nós prestamos toda a confiança nesse Deus. E sendo assim, eu queria deixar uma mensagem que se encontra no Salmo 125, ao qual a irmã Adriana estará lendo agora. Graça e paz, irmãos. O Salmo 125 é um salmo conhecido. Eu acho que todo mundo conhece esse salmo, né? Mas é um salmo que fala que a gente deve confiar no Senhor. E que tudo isso que a gente está vivendo, isso vai passar. E o bom de tudo é que a gente crê que Deus está cuidando, que Deus está nos protegendo, né? Então eu vou ler aqui. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, e que não se abalam, mas permanece para sempre. Como os montes em volta de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora e para sempre. Amém. Neste momento vamos estar orando. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor Deus, por mais um dia de vida que o Senhor nos permitiu deitar e acordar. Senhor, nós te louvamos, Senhor Deus, porque é bom louvar ao Senhor, bom cantar louvores ao teu nome, ó nosso Deus. E por isso, Deus, queremos te pedir, Senhor Deus, que o Senhor use de misericórdia, Senhor Deus, para com a nossa nação e para com as demais nações, Senhor. Pai, também queremos pedir, Senhor Deus, que o Senhor conforte os corações, Senhor Deus, das familiares, Senhor Deus, que perdeu seus entes queridos. Que o Senhor, Deus, em nome de Jesus, Pai, nos dê, Senhor Deus, sabedoria e graça, Senhor Deus, para passar e enfrentar, Senhor Deus, essa turbulência, ó Pai. Mas sabemos, Senhor Deus, que o Senhor está na proa, que o Senhor está no barco, Senhor Deus. Por isso nós depositamos toda a confiança em Ti, Senhor. Pai, nesta manhã também queremos te pedir, Senhor Deus, que o Senhor traga conforto e consolo, ó Deus, da família da irmã Zípora que perdeu o seu pai, Senhor Deus, que o Senhor venha confortar todos os seus parentes, meu Pai, e que de igual modo, Senhor Deus, e cada irmão, Senhor Deus, que teve contato, que sabe, Deus, do irmão, que o Senhor venha confortar também os nossos corações, Senhor. Muito obrigado por tudo, fica na direção deste culto, Senhor Deus, que o Senhor abençoe, Senhor Deus, e que a mensagem que for trazida nesta manhã, Senhor Deus, que ela possa fazer a diferença no nosso coração. Muito obrigado por tudo, Senhor. Esta é a oração que faço, agradecido no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. E graças a Deus. Graças a Deus. Aleluia! Como é bom sabermos que há um Deus que nos ouve e certamente atenderá ao nosso clamor. A Bíblia diz que devemos cantar, devemos louvar, devemos bendizer o nome do nosso Deus. E nesta hora eu quero convidar os amados irmãos para que possamos estar louvando ao Senhor. A Bíblia diz que tudo que tem fôlego louve ao Senhor. Mas o interessante é que a palavra também nos diz que se deve louvar ao Senhor, mas não de qualquer forma. Devemos louvar ao Senhor conforme a grandeza da sua santidade. Vamos louvar ao nosso Deus. Uma só voz e um só coração, o mesmo pão, o
Espírito, um só Salvador, Cristo em nós, viva a esperança da glória. O mesmo Deus, um só Senhor, o mesmo Espírito, um só Salvador, Cristo em nós, viva a esperança da glória. Uma só voz, uma só voz, uma só voz. Oh, oh, Pois todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. aleluia! Quem nós éramos antes da cruz Condenados, e quem nós somos depois da cruz? salvos em Cristo Jesus. Aleluia! Antes da cruz estava condenado, eu carregava o peso do pecado, até que Deus me concedeu a chance de ser regenerado. Antes da cruz estava separado, o véu ainda não tinha se rasgado. De um lado eu, do outro Deus, mas pela cruz fomos aproximados. Depois da cruz do Salvador, mudou a história de um pecador que era eu, longe de Deus, mas pela graça salvação concedeu. Depois da cruz do Salvador, os sonhos mortos de um sonhador que era eu, longe de Deus, mas pelo seu favor meus sonhos reviveu. Amém. Toda honra, toda glória seja dada a Cristo Jesus, a Deus Todo-Poderoso. Amém. Antes da cruz estava condenado, eu carregava o peso do pecado, até que Deus me concedeu a chance de ser regenerado. Antes da cruz estava separado, o véu ainda não tinha se rasgado. De um lado eu, do outro Deus, mas pela cruz
Louvado seja Deus, bom é louvar ao Senhor. Amados irmãos, graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos nesta hora meditar sobre a palavra de Deus, a palavra poderosa de Deus, e que ela possa falar aos nossos corações nesta manhã. Que o Espírito Santo de Deus possa estar trazendo restauração nesta manhã para as nossas vidas, possa estar trazendo graça nesta manhã para as nossas vidas, que nós possamos nesta manhã nos debruçar no Senhor nosso Deus e saber que Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza e sempre será o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Amados irmãos, de fato, estamos vivendo um tempo de grande instabilidade sobre a terra. Mas, queridos, não é a primeira vez que isso acontece. A palavra de Deus nos relata sobre a vida do profeta Elias, onde houve uma grande escassez de água sobre a terra. A palavra também nos fala sobre a vida de Noé, onde houve grande abundância de água sobre toda a terra. E nos fala também sobre a vida de José, em que houve grande fome sobre toda a terra. Amados irmãos, desde quando começou isso, desde quando vem se sucedendo isso, Deus tem falado grandemente ao meu coração sobre essas demais pessoas que passaram por esses momentos difíceis sobre a terra. Eu queria compartilhar com os irmãos nesta manhã o livro de Êxodo, capítulo 12. Ele vai nos falar sobre a instituição da primeira Páscoa. Páscoa que quer dizer passar por cima, uma Páscoa de livramento, uma Páscoa de bênção, uma Páscoa de garantia de Deus para o seu povo. Amados irmãos, o povo também estava no Egito, no momento das 10 pragas. Eu fico imaginando, queridos, como estava o coração dos nossos irmãos naquela época, porque eles vivenciaram aquilo. Eles vivenciaram todas as pragas que começam a ser relatadas lá no livro de Êxodo, capítulo 7. Eles viram as rãs, eles viram os rios se tornarem em sangue, eles viram os gafanhotos, eles viram a praga das trevas, das moscas, das úlceras, da peste dos animais. Imagina-se só como estava o coração dos nossos irmãos naquela época. Eu tenho certeza de que para os nossos dias atuais também não tem sido diferente. Certamente muitas vezes nós pensamos: Senhor, o que será? Como se sucederá? Senhor, como sairemos daqui? Por onde sairemos daqui? E eu fico imaginando Deus falando ao coração de muitos irmãos naquela época: nós iremos pelo deserto. Irmãos, imagina só, sairemos pelo deserto, mas como, Senhor? De que forma, Senhor? Como iremos ter vitória no deserto? Na verdade, Senhor, serão crianças, serão mulheres, idosas, mas irmãos, acredite, Deus, Ele levou o seu povo por meio do deserto, porque Ele é Deus, Ele é soberano. Queridos, e conosco nesse tempo presente não será diferente. O Senhor, Ele está conosco, Ele estará conosco, e eu creio em nome de Jesus, de que portas serão abertas, de que o Senhor abrirá portas onde não existe, para abençoar a vida do seu povo. Mas, amado irmão, eu quero que você sinta-se seguro no Senhor, porque aquele povo também, ele se sentiu seguro no Senhor. O Senhor trouxe segurança para o seu povo, em meio a todas aquelas pragas. Assim nos diz a palavra do nosso Deus. Vamos ler a palavra de Deus no livro de Êxodo, capítulo 12, do verso 1 ao 14. E falou o Senhor a Moisés e Arão na terra do Egito, dizendo: este mês vos será o princípio dos meses, este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome cada um com o seu vizinho perto de sua casa,
conforme o número das almas, conforme o comer de cada um. Fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomarei das ovelhas ou das cabras. E o guardareis até o 14º dia desse mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. E tomarão do sangue, e poloão em ambas as ombreiras, e na verga da porta, nas casas em que o comerão. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, com ervas amargas, e comerão. Não comerei delas nada cru, nem cozido em água, senão assado ao fogo, a cabeça com os pés e com fissura. E nada dele deixareis até pela manhã, mas que dele ficar até pela manhã queimareis no fogo. Assim, pois, o comerei os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão. E comereis apressadamente, esta é a Páscoa do Senhor. E eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo o primogênito da terra do Egito, desde os homens até os animais. E sobre todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinais nas casas em que estiverdes. Vendo eu sangue, passarei por cima de vós, e não haverá sobre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. E este dia vos será por memória, e celebreis por festa ao Senhor nas vossas gerações, o celebrareis por estatuto perpétuo. Amados irmãos, fidelidade de Deus. Amados irmãos, compromisso de Deus com o seu povo. Meu irmão, Deus é compromissado com você. Não importa a circunstância, não importa se o município parou, se o estado parou, se o Brasil parou, não importa se a terra parou. O importante é que Deus, ele continua se movimentando por você. Deus, ele continua olhando para você com o seu olhar de amor, com o seu olhar de misericórdia. Foi assim no momento em que o Senhor estava para libertar o seu povo, e diz a palavra que com mão forte o Senhor tirou o seu povo da terra do Egito. Eu sei, meu amado irmão, que neste momento muitas de fato são as nossas ansiedades, talvez as aflições de alguns, sim. Mas eu quero lhe dizer, meu irmão, que não foi diferente com os nossos irmãos no Egito. Mas, irmãos, eles decidiram confiar. O Senhor, que é Deus zeloso, falou para o seu povo como eles deveriam fazer, como eles deveriam se reunir, e o seu povo os obedeceu. Irmãos, precisamos obedecer neste momento ao nosso Deus. Precisamos confiar no nosso Deus, porque, queridos, no momento de escassez de água sobre a terra, me faz lembrar sobre a história de Elias, em que o Senhor visitou aquela viúva com o seu último bocado. Mas, queridos, se formos ler a palavra de Deus naquela época, é interessante dizer que aquela mulher era uma viúva de um servo de Deus temente. E ainda que aquele homem tivesse deixado esta terra, o Senhor continuou fiel à sua posteridade, o Senhor continuou fiel à sua família. E naquele momento Deus, como sempre, mandou de melhor para aquela mulher, mandou o seu profeta Elias para estar com ela. E interessante que aquele homem foi para abençoar e também foi abençoado. Foi para ser contemplado e contemplou a vida daquela mulher. Irmãos, sempre, sempre, sempre o melhor de Deus estará por vir sobre as nossas vidas. Amados irmãos, está aqui o povo no Egito, o Senhor que com mão forte os tirou de lá. Certamente o povo estava com o coração temeroso. Possamos nós também estar assim também, com o nosso coração cheio de temor,
mas que possamos ter ainda mais temor diante da presença do nosso Deus, porque de fato Ele é aquele que nos livrará neste presente momento. Que possamos confiar nele de todo o coração. Talvez não saibamos como o Senhor irá fazer, de que forma irá fazer, mas temos a certeza de que o Senhor, nosso Deus, sempre estará conosco. Meus amados irmãos, o Senhor colocou sobre o seu povo o sangue. Não é diferente para os nossos dias. Temos não só o sangue simbólico daquela época de Jesus. Hoje o sangue de Jesus, ele é derramado sobre as nossas vidas. E a palavra diz que o sangue de Jesus, ele tem nos purificado de todo pecado, de toda injustiça. Eu quero, meus amados irmãos, que nós possamos ter o entendimento de que não devemos esperar no Senhor só nessa vida. Ainda que viesse um momento de dificuldade maior, um momento de escassez ainda maior, e ainda que nós deixássemos esta casa em que nós habitamos, devemos ter a confiança de que há um edifício de Deus preparado para cada um de nós. Amados irmãos, você tem o sangue do Cordeiro, você é lavado pelo sangue do Cordeiro. O Senhor, que é fiel, naquela noite diz a palavra que aquele Cordeiro, um Cordeiro sem mácula, que simbolizava a Jesus. É interessante dizer que aquele povo, ele deveria desfrutar daquele momento, e aquele sangue deveria ser passado pelas portas, pelos umbrais das portas, e o Senhor iria passar pelo deserto, iria passar por aquele momento de instabilidade, mas diz a palavra, diz o Senhor, garantiu o Senhor, de que por onde ele passasse, que ele visse o sangue do Cordeiro, ele certamente não feriria nenhum animal, nem o filho de nenhum primogênito que estivesse debaixo do sangue do Cordeiro. E o Senhor, ele foi fiel naquela noite, como ele sempre será fiel para aqueles que estiverem com o sangue de Jesus. Amados irmãos, que neste tempo presente possamos continuar nos deleitando em Deus, que possamos continuar confiando nele de todo o coração, como temos confiado. Sabemos que isto vai passar, e que se ainda não fosse passar, a nossa morada, amados irmãos, não é aqui. O povo estava dentro de casa, o povo estava enclausurado, estava esperando o espírito da morte passar. Mas irmãos, havia algo no coração daquele povo. Eles sabiam que o lugar da morada deles não era ali no Egito. E nós também, amados irmãos, devemos ter a total certeza e convicção de que a nossa morada não é aqui. Muitas vezes nos enraizamos nessa terra, queremos nos deleitar nela, queremos ter amizade com ela, queremos estar nessa terra como se fôssemos viver nela para sempre. Irmãos, precisamos entender que estamos aqui de passagem, sim. O povo de Israel também estava ali de passagem, e o Senhor iria conduzir o seu povo para um lugar de deleito, para um lugar de gozo, para um lugar de alegria, para um lugar em que o seu povo não estaria mais na servidão, não estaria mais debaixo do jugo de Faraó. E o Senhor também está nos conduzindo, irmãos. Todas as coisas, sim, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, e nós temos amado ao Senhor, e Ele certamente sempre será fiel àqueles que o buscam. Amados irmãos, que o Senhor nosso Deus, Ele possa trazer a aplicação da sua palavra para os nossos corações, Ele possa trazer a aplicação da sua palavra para as nossas vidas, assim como foi no Êxodo, assim como o Senhor fez a instituição da Páscoa naquela noite com o seu povo. Que nós também possamos ter este momento como um sinal de Deus de proteção, um sinal de Deus de defesa, um sinal de Deus de livramento, um sinal de Deus de aceitação, um sinal de Deus de obediência, um sinal de Deus de fé, um sinal de Deus de esperança, um
um sinal de Deus de submissão, um sinal de Deus profético, de que de fato perto está o Senhor e que ao seu tempo Ele nos livrará. Meu amado irmão e irmã, que Deus te abençoe grandemente, que o Deus continue derramando sobre ti o teu bálsamo suave, que Ele possa te dar paz e que nós possamos em todo tempo nos refugiar nele, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe hoje e sempre, e em breve estaremos juntos nos reunindo para a glória do nosso Deus. Amém. Amados irmãos, neste momento nós vamos orar, nós vamos clamar ao Deus do céu, o Deus que é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Assim como Ele livrou o seu povo, assim como Ele cercou o seu povo, para que mal nenhum lhe sucedesse. Neste momento eu quero orar pela sua vida. Vamos orar, meus irmãos, vamos clamar ao nosso Deus. A palavra diz: clama a mim e responder-te-ei. Nós cremos na resposta de Deus e certamente Ele nos responderá com grande favor. Oremos ao nosso Deus. Senhor nosso Deus, Pai de todos nós queremos te louvar, meu Pai, nesta hora, Senhor. Queremos te bendizer, Pai, porque de fato o Senhor tem sido nosso refúgio em tempos de tribulação, Senhor. Ó Pai, obrigado, Senhor. Obrigado pelo teu cuidado, Senhor. Obrigado, Senhor, porque um dia o Senhor nos fez ovelha do teu pasto, meu Pai. Obrigado, meu Pai, em nome de Jesus, Senhor, porque a nossa esperança está no Senhor. Obrigado, Senhor, porque a nossa esperança ela é eficaz. A nossa esperança, meu Deus, ela é eterna. A nossa esperança, meu Deus, ela é soberana, meu Pai. Eu quero te pedir nesta hora, meu Deus, que abençoe a vida do meu irmão, Senhor, que está aqui, ó Deus, comigo nesta hora, Senhor, buscando refúgio na tua palavra, Senhor, que está aqui nesta hora buscando do Senhor, ó Deus, o alívio para a sua alma, Senhor. Ó Deus, abençoe a cada irmão, a cada irmã, ó Deus, a cada pessoa, meu Deus, que parou para ouvir este vídeo, Senhor. Tome ela em tuas santas mãos. Vem nesta hora, meu Deus, fazer cair por terra toda insegurança, todo medo, toda instabilidade, toda incerteza, meu Deus. Que o Senhor, Deus de Israel, Deus poderoso, Deus de guerra, Deus de batalha, possa nesta hora derramar em nome de Jesus, Senhor, o teu bálsamo suave sobre a vida, meu Deus, do teu povo, sobre a vida, meu Deus, daquele que está assistindo este áudio, e que possamos em todo tempo buscar em ti, porque o Senhor tem bênçãos sem medida para derramar sobre a vida daqueles que te buscam, independente das circunstâncias, independente da situação. O Senhor continua sendo Deus. Te louvamos, Pai, nesta manhã, Pai. Te louvamos pelo teu amor, Pai. Te louvamos pela tua graça, Senhor. Te louvamos, meu Deus, pelas misericórdias que se renovam a cada manhã, Pai. Podemos vê-la, ó Deus, em nosso amanhecer, Senhor. Te louvamos, ó Deus, pelo livramento nesse tempo. O Senhor tem nos livrado, Senhor, desta enfermidade. O Senhor tem livrado o seu povo, Pai. O Senhor, sim, Deus, tem sido fiel, Pai. Queremos te agradecer mais uma vez pela tua fidelidade, Senhor. A tua palavra diz, Senhor, que na terra ainda, ó Deus, que a raiz venha morrer, Senhor. E no chão abandonado, Pai, o Senhor ainda assim trará esperança, Senhor. Ó Pai querido, te louvamos, Pai, nesta manhã, pelo sangue de Jesus, Senhor. O sangue de Jesus que nos purifica de todo o pecado. O sangue de Jesus, Senhor, ó Deus, que veio nos redimir, Senhor. O sangue de Jesus, Pai, que veio nos livrar de toda a condenação. Somos gratos, agradecemos ao Senhor, hoje e sempre. Amém e graças a Deus. Glória a Deus, louvado seja Deus. Que momento salutar, meu irmão, para a minha vida. E tenho certeza também que foi um momento salutar para a sua vida.
Apesar da dificuldade, da adversidade, nós estamos aqui juntos, engrandecendo este Deus, porque, meu amado irmão, nada e nem ninguém pode parar a igreja do Senhor, e nós somos a igreja. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim e o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim e o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Não o adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Não o adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não quiser, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Independente da sua circunstância, levante as suas mãos e adore, sempre dizendo: Deus é Deus. Deus é Deus. Deus é Deus. Deus é Deus. Deus é Deus.